Olá, olá, como estão? Vamos entrando aí. Acabei de falar com o Raj, ele já está entrando também. Olá. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Estou só esperando o Dr. Raj entrar. O Dr. Raj, a gente acabou de conversar antes aqui da live. Ele está entrando aí. Daqui a pouquinho ele chega. Obrigado pela presença. Dominguinho, hoje o sol está tão lindo aqui. Oi, Hélio. Tá todo mundo me escutando? Bom dia, bom dia. Deixa eu ver se o Raj entrou ali. Sim, depois da nossa live aqui, Hélio, é às 2 da tarde. Vamos lá. Que bom, tá todo mundo me escutando. Bom dia. Então, enquanto vocês vão entrando, estou esperando o protagonista de hoje entrar, que é o Dr. Raj. Ele deve estar meio embolado ali em como conectar com a live. A gente acabou de conversar pelo WhatsApp e eu expliquei para ele. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Não, ainda não. Vamos lá, estamos esperando. Bom dia, Malu. Hoje o cassino tá bonito, né? Ah, isso aí. Então aproveitar já que vocês estão entrando, já cliquem aí no aviãozinho, o Dr. Raj entrou, cliquem aí no aviãozinho e chamem seus amigos aí que vocês acham que pode se interessar por hoje, pela aula de hoje. Eu já vou adicionar o Dr. Raj aqui. Bom dia, Luiz. Como tá, irmão? Namastê, doctor. Namaste. Are you fine there? Yeah, I'm fine. Okay. How are you? I'm good here. Today it's a beautiful day here. Yes. So let's do like this. People, they are just arriving, you know. So we're gonna wait for 3 minutes, and then we Yeah. start. Okay? Sure. See, do you have earplug? Let me check. Okay. If you don't have, no problem. But if you have, it's better. So I need to connect in that one, no? Yes. Maybe And next time no problem. Next time we do it. It's okay. It's okay. I will use earplug because, you know, without it, you're gonna hear your voice here all the time. Okay. Can you hear me? What I'm speaking, can you hear me? Perfectly. Okay, so it's 11:06. I think we can start. People are entering, no problem. But you can present yourself. Let me just translate everything I said, okay? And then you present yourself. Ok? Yeah, please. Ok. Então, pessoal, namastê, todo mundo. A gente hoje vai fazer uma live um pouco diferente. Ela é menos debate entre o Dr. Raj e eu, porque senão a gente gasta todo o tempo. Então, eu pedi para ele falar um pouco sobre Ayurveda, Tantra e espiritualidade. E ele vai falando e eu vou fazendo a tradução, tá? Pouco a pouco, para vocês. E aí, no final, se der tempo, a gente discute alguma coisa ou responde alguma pergunta que possa ser interessante.
Luísa aí, ó. Quem souber inglês pode mandar pergunta em inglês já. E quem não souber inglês pode mandar em português e eu faço a tradução, tá bom? Então, vamos começar. Namastê para todo mundo. We can start, doctor. Okay. So, namaste everybody. Actually, this is the first time that I am taking some classes via Instagram. So, kindly forgive me if something is going wrong. Então, o Raj está pedindo desculpa se alguma coisa der errado, que é a primeira live dele e é a primeira vez que ele dá aula online. Então, mas está tudo certo. Okay. So today my topic is Ayurveda, spirituality, Tantra, Veda, etc., etc. So I think that majority of the people don't know English, no? You need to translate, right? Yeah, it's like 30% maybe they speak English, the rest they don't. Okay. So many people are joining now also. Yes. Tamila, namaste. Tamila is there, yeah. Each is also there. Então, só para falar, porque ele está esperando, algumas pessoas estão entrando, mas a gente vai falar então de Ayurveda, espiritualidade, Tantra, Vedas e etc, e tudo que está aí conectado a isso. I think we can go. People they are going to be entering all the time, you know, and leaving and arriving and leaving, so that's okay. It's going to be recorded for 24 hours. Okay. So let us start. Okay. So I am speaking from a land, India, where there is a living tradition of Ayurveda is still existing. Whenever we speak about Ayurveda, yoga or something, we need to have some kind of experiential knowledge regarding the subject. It is just like somebody, like a philosopher speaking a philosophy, not like a preacher or teacher taking the subject philosophy in university. So I'm glad that I can explain some of my ideas regarding the spiritual aspect of Ayurveda from this land called India, where now also the living tradition of Ayurveda and yoga is still surviving. Então, o Raj está falando que ele é de uma terra, que é a Índia, em que até hoje se mantém a prática de Ayurveda, essa prática milenar de Ayurveda e da espiritualidade ao redor da Ayurveda também. E para ele é muito importante e ele está muito grato de poder falar dessa prática, mais do que uma teoria, ficar falando de teoria e de filosofia, ele fala de algo que eles continuam praticando, que é a Ayurveda, o Tantra e a espiritualidade. E ele está muito grato de poder estar aqui falando sobre tudo isso. Ok. First of all, the term Veda, Tantra, Shastra, all such things, all that terms and terminologies are mistaken by the Western people due to the misuse of such great words in the West. So I want to give you an idea that what exactly we are going to speak about in this session. Então, primeiro de tudo é que hoje no Ocidente, essas palavras Shastras, Vedas e principalmente Tantra, elas vêm sendo usadas de maneira equivocada. A ideia que se faz dessas palavras e dessas filosofias é um pouco distorcida. Então a gente vai começar tendo uma visão mais clara do que seria Tantra. So Ayurveda, as everybody knows, it's a part of Veda. Veda means, it is derived from the root word called Vid. Vid means to know. Okay, so the practical aspect of the Veda is what we are referring to Tantra here. So it is the same aspect. One is the theoretical aspect and the other one is the practical aspect of the same. Então, a Ayurveda ela se deriva de uma palavra que é Veda, que é Vid, que é conhecimento. E quando a gente fala de Veda, conhecimento, existe um lado prático desse conhecimento. Esse lado prático do conhecimento a gente chama de Tantra. Então, é sobre isso que a gente está lidando aqui.
even if the term Ayurveda is used by we people, actually in many of the branches of Ayurveda, we can see that they are using the term Tantra. For example, Shalakya Tantra, Salya Tantra, or Rasayana Tantra, like that. Então, a Ayurveda, quando a gente pega a parte teórica da Ayurveda, a gente vê que tem várias subdivisões. E dentro dessas subdivisões da Ayurveda, mesmo sendo um assunto védico, dentro das subdivisões tem vários nomes Tantra. Tantra, Shalya Tantra, tem vários nomes com Tantra. Então, o Tantra ele está inserido dentro da Ayurveda. So, Tantra, as I told first, it is the practical application of the Veda. Então, basicamente, Tantra é a aplicação prática dos Vedas. I think you're receiving some messages. So let us start. I bow to my Guru and I give my namaste to all the enlightened masters of this universe. Então a gente se curva aos gurus e pede iluminação para todos os mestres e vamos começar. If there is any classical treatise in this world that is describing about the life and the life forces, even our life journey, the two things, the two areas or the two treatises that we need to focus is on yoga and Ayurveda. Tá. Se tem algo que descreve as forças que atuam durante a nossa jornada de vida, durante toda a nossa jornada de vida, seja ela grande ou pequena, esses dois tratados que a gente olha muito de perto é Ayurveda e Yoga. When I say this, many of the people who are listening to me, they will be having a confusion that as the terms are being misused, we don't get into the depth of the idea. For example, many of you people is believing that Ayurveda is something regarding the diet and nutrition. Ayurveda is something regarding with the spa and the beauty, like aestheticians. And Ayurveda is something for the, medicine. And I say that beyond all this, Ayurveda have a profound idea, but Travou para mim. Yes, can go back. Ayurveda? Okay. See, many have the idea that Ayurveda is something regarding the diet and nutrition. Yes. I say no. And somebody else say that Ayurveda is something regarding the beauty aspect, spa. I say no. Ayurveda is far beyond all these concepts that encompass everything. It is actually enveloping everything. But the idea of Ayurveda is far beyond all these concepts of beauty, treatment, diet and nutrition. Tá. Então, quando a gente começou aqui falando de Ayurveda e Yoga como algo que vem trazer essa sabedoria sobre a jornada de vida, às vezes as pessoas podem se confundir porque esses termos, tanto Ayurveda quanto Yoga, eles vêm sendo usados de uma maneira talvez mais simples do que é realmente o aprofundamento que se pede quando falamos dessas terminologias, desses nomes. Então, a Ayurveda, às vezes, as pessoas entendem a Ayurveda como uma proposta dietética, outras como uma proposta de beleza, outros entendem a Ayurveda como uma proposta de tratamento, uma proposta médica. Na verdade, a Ayurveda não é isso. A Ayurveda abraça tudo isso, mas a Ayurveda ela tem um propósito muito maior do que falar de cada um desses itens. Ayurveda actually explains about the life and the life journey in a human body, or seeking different human bodies in order to get liberated. So we say in Sorry, please. No, you can say. Okay. Ayurveda simply explains the journey of the life, taking different bodies, trying to purify itself, cancelling the punya and the papa, the merits and the demerits.
because we are getting a chance of doing karma within the body. So, taking different bodies and purifying ourselves for liberation. Então, na verdade, o que a Ayurveda vai falar para a gente, o objetivo da Ayurveda é explicar essas jornadas de vidas que a gente faz aqui na Terra, ocupando um corpo. Esse corpo seria um objeto de purificação dos nossos méritos e os nossos desméritos durante essa trajetória toda. Então, a Ayurveda é uma maneira de explicar essa jornada, que a gente toma corpo, corpo, corpo durante jornadas de vários corpos e o objetivo de se tomar vários corpos durante essa jornada de existência de uma alma. So that is why if you want to practice something, if you want to do some karma, you need a body. And within the body, you get a chance to analyze and to deal so that you can cancel your karma within the body. Body is nothing but when your soul is freezed in time and space, then you are caught in the time and space. Then it gives you the ability to learn in this earth plane. So that is the real purpose of your life here in this earth plane. Então, o Dr. Raj ele diz que o corpo é como se fosse uma prisão contida no tempo, uma prisão contida no tempo e no espaço. Quando a gente une tempo e espaço, a gente existe aqui. E para a gente existir aqui, a gente precisa de um corpo. E esse corpo é através dele que a gente consegue executar karmas, vamos chamar karma de ação, para quem nunca escutou a palavra, mas também a gente consegue limpar karmas anteriores que a gente executou em outra existência. Então é nada mais do que um momento de união de tempo e espaço que permite a nossa existência aqui, aprisionados num corpo. Okay. So life happens when your body, mind, soul, everything get united, and the life happens in this earth. So you, first of all, let me ask you one thing. All the people who are hearing, is majority your students or No, no. No. They are from everywhere. Okay. So should I go a little bit deep? You can go, no problem. If they have questions, they will ask, and then I can send to you. Yes. No, they can write. So I will repeat what I told. We are in this earth plane to do our karma, and the karma is actually taking us to the liberation. Our soul are caught in the time and space. Time and space freezed together is what we are calling as our body. And in this body, we have all the opportunity to do the karma, the action. And the karma can be done in the three levels of our existence, which is body, mind, and soul. Okay. Então, só para a gente dizer de novo, o nosso corpo é a representação do congelamento do tempo e espaço. Quando tempo e espaço se unem, a gente tem um corpo e a gente tem uma existência. E esse corpo é o que permite a gente viver e executar karmas. E, ao mesmo tempo, limpar karmas de outras existências. Então, quando a gente pensa em karma, que são ações, essas ações elas podem ser executadas em 3 níveis. No nível físico do corpo, no nível mental e no nível espiritual. Okay. So once again, if I repeat, I will say that karma can be done in 3 levels. Karmam tu vak, mana, sharira, pravarti. Karmam tu vak means your speech. What all your speech is accountable. It is counted as one of your karma. Mana, what all you think with your mind is accountable. And sharira pravarti means what all you do with an intention with your body, and that is also counted as your karma, with which the merits and the demerits are analyzed and the liberation is possible. Então, na verdade, a gente executa karma
com as palavras, né? Karma, ação. Para quem não sabe muito sobre karma, depois a gente pode ter essa discussão. Com as palavras, com os nossos atos, utilizando o nosso corpo, e com os nossos pensamentos. Então, pensar já é um karma. Dizer também é karma, e executar também é karma. E o balanço desse karma é que vai nos dizer sobre a nossa evolução até a iluminação. Okay. Now, when we come to the Ayurvedic treatises, Ayurveda starts saying that Ada Dirghan Jeevitiyam Adhyayam. Dirghan Jeevitiyam Adhyayam means the desire for a long life. And this is the time where people are committing suicide because they cannot live further. They don't know why we live, what is the idea behind this living. They don't know what is the purpose of life. So in this context, Ayurveda is coming with a chapter called Ada Dirghan Jeevitiyam Adhyaya. The meaning is that the quest of longevity, the people who are wishing to have a long life, they have to be dependent on Ayurvedic treatises. Então, um dos grandes objetivos da Ayurveda é pensar na existência de uma longa vida, né? Só que essa longa vida, a gente precisa entender qual é o objetivo de se ter uma vida longa. E exatamente por, nesse momento, a gente não compreender qual é o nosso objetivo aqui, que às vezes acontece, e agora acontece com bastante frequência, das pessoas suicidarem, tirarem a própria vida, achando que ali elas vão interromper alguma coisa que está afligindo a elas mesmas. Porque elas não conseguem compreender que, na verdade, essa vida aqui é um momento de que a gente tem que gastar esse momento aqui para cada vez mais evoluir. Então, quando essas pessoas, elas, por exemplo, se matam, elas estão achando que vão terminar alguma coisa, mas não é por aí. So then the question comes, what is the real purpose of the life? Because we know everything in this world, but we don't know the mere purpose of why we are living. What is the purpose of this life? So the answer lies in Ayurveda. Maybe many of the people who are listening to me, if they ask themselves that what is the purpose of their life, then there is a bit of confusion. If they are not concerned with any spirituality, there will be confusion. Because everybody have a small goal in their life, but Ayurveda say that as a human being, you have a greater goal in your life. So here starts the Ayurveda. And that is why I am telling you that when we come to the classical Ayurvedic treatise, we cannot limit Ayurveda to any spa or any treatment or any food and nutrition or something like that. Ayurveda is the science of life, and when I say, I really mean it. Então, quando a gente começou a falar então dessas pessoas que tiram as vidas porque elas não aguentam viver aqui, na verdade existe uma ausência de compreensão de qual é o objetivo de vida delas. E aí vem logo automaticamente a pergunta, qual é o objetivo da vida? E o Dr. Raj está dizendo que é aí que começa a Ayurveda. O que a Ayurveda trata é exatamente tentar te explicar qual é o teu objetivo de vida. Então, na nossa vida, a gente tem um objetivo que é maior do que esses pequenos objetivos que a gente sinaliza durante a nossa vivência, né? Que pode ser algo, sei lá, conseguir algo, conseguir outra coisa. É maior do que isso. E esse algo maior, o telefone caiu ali, esse algo maior é o que a Ayurveda vai lhe dar. Então, por isso que a gente... é por isso que a gente não pode pensar em Ayurveda como spa. Não pode. I think you have the speaker. Check it there. Yeah. Now it's okay. Now it's okay. Okay. Então, I can hear me in your phone. No. Because I think it's too loud in your phone. You click somewhere. No. Não? I did not click. Vocês estão escutando o som duplicado? Todo mundo? Ou sou só eu?
Me repete aí, por Now favor. it's okay. Yeah, now it's okay. It's okay? Okay. Yes, now it's okay. Então, desculpem. Então, tá duplicado ainda, né? Espera aí, deixa eu só ver se a configuração aqui. Because I can hear me and then it's duplicated there. I think you put in the loudspeaker. Check it there. No, I think loudspeaker. Loud. Caiu. Aí, I can hear me. Again? No, yes, again. I think it's in the loudspeaker there. It's too loud. Can you remove that and speak directly? Let me see. It's duplicated Okay. for everybody, actually. Oi. Can you reduce? Can you put the volume down? Down? Yes, a little bit down. It's okay now? It's okay? Let me test. Oi. Hello? It's better. Can you hear me? Now I can hear. Okay. It's okay. Yes, because the volume was too high again. Again? No, now it's okay. Então, eu não lembro mais ou menos onde a gente parou, mas eu lembro a essência. Então, a Ayurveda, ela começa aí. Ela começa falando sobre... qual é o propósito da vida. Qual é o objetivo da vida. Ok. It's okay? You can go. Okay. So, Ayurveda explains the life journey in the human body and give all the opportunity to nullify the karma. You need to cancel both the good and the bad karma and get liberated. Without which you will be again thrown into the cycle of birth and death again, what we call in our classical literature called as samsara chakra. Então, o objetivo da Ayurveda, na verdade, é cancelar os karmas, sejam eles bons ou ruins. Porque, então, o objetivo da gente viver é exatamente esse, cancelar karmas. E ao cancelar, porque se a gente não cancela o karma, a gente continua nesse ciclo de nascer e morrer o tempo todo. So, when we speak about the Tantra, the practical aspect of Ayurveda, what is the purpose of this Ayurveda is Dhatu Samya Kriya Prokta Tantrasya Asya Prayojanam. This is the Prayojanam of Tantra in Ayurveda. Dhatu Samya Kriya. We need to get the equilibrium of the dhadus. And that is the purpose of Ayurveda Tantra, the practical aspect of Ayurveda. Tá. Então, quando a gente entra no Tantra, a gente tem uma aplicação prática. Ainda está com retorno a minha fala. Ok, estou vendo aí agora. Vou traduzir isso e depois eu vou tentar resolver. A gente tem uma aplicação prática que é entender o que é o equilíbrio e chegar nesse equilíbrio na prática. Can we try one thing? I'm gonna disconnect and connect again, and then I will add you again, okay? But you can do this. You try to restart your telephone because people are saying that my voice is duplicated there in your cell phone, okay? Pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fechar essa live e vou entrar de novo. Aí vocês já entram de novo na live e já espalham aí para todo mundo, tá? Para ver se a gente tira esse duplicado que fica voltando para mim aqui. E eu pedi o Raj para resetar o telefone também, tá bom? Então, eu vou voltar. Me desculpa aí, tem que fazer isso, mas a gente vai ajustando.